Mais um desempenho ruim do Flamengo, mais um resultado frustrante da equipe de Filipe Luís. Eu sou o Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance, e vou fazer aqui minha análise dessa partida do Flamengo contra o Internacional no Maracanã. Empate por 1-1, que contou com um grande público, uma expectativa muito grande por um bom resultado. Reestreia do Paquetá no Maracanã. A galera veio para ver Lucas Paquetá com chuva numa quarta-feira à noite. Isso não impediu a torcida de vir aqui apoiar o time, o que impediu um bom resultado. Foi mais um desempenho abaixo do Flamengo. O Flamengo fez o primeiro tempo muito ruim no Maracanã. Até teve o controle da bola durante certo momento da partida e tal, da partida segunda metade do primeiro tempo, mas nos acréscimos o Internacional abriu o placar numa jogada em que o Paquetá errou um passe e aí no contra-ataque o Borré, aquele que lá em 2019 fez o gol no Flamengo contra o pelo River Plate, tirou o Léo Ortiz da jogada e deu um toquezinho na saída de rota. Flamengo, cenário complicado, Emerson Royal muito criticado, muito vaiado, a torcida cobrou bastante o lateral direito, mas outros jogadores estiveram abaixo também, como o Bruno Henrique, entre outros nomes. E aí o técnico Filipe Luís se viu obrigado a mexer na equipe. Royal não volta para o segundo tempo, volta Varela, o titular da posição, assim como o Pedro, que entra no lugar do Bruno Henrique. O segundo tempo, o início foi até bem disputado, o Inter teve a melhor chance logo no início do jogo, teve a primeira grande chance, e o Flamengo depois tomou conta da partida, essa é a verdade. O Flamengo foi mudando, entrou o Carrascal, o Paquetá saiu depois por conta de cansaço, enfim, o Flamengo tentou igualar, chegou ao pênalti que o Varela sofreu na segunda etapa, a Arrascaeta foi para a bola, deixou tudo igual. O Flamengo tentou buscar a virada, foi complicado, o Flamengo não conseguiu, muito por conta da boa defesa da equipe do Pesolano, e aí acabou ficando com 1-1, mais uma vez com muitas críticas de torcedores após o fim da partida. Gritos de cobrança, nós queremos respeito, queremos raça, acabou o amor, e essas foram algumas das palavras entoadas pelos torcedores aqui no Maracanã. Após a partida, o técnico Filipe Luís conversou com a imprensa, falou sobre esse cenário que o Flamengo vive, da pressão que ele tem nesse momento no cargo no Flamengo, mas é o que o torcedor rubro-negro já sabe. Filipe Luís é o técnico do Flamengo, renovou recentemente, tem um grande plantel à disposição e está à espera da melhora da equipe carioca. Essa é a verdade. O Flamengo precisa melhorar o desempenho para seguir no caminho das vitórias. O Flamengo pode ligar contra o rebaixamento do Campeonato Carioca, não conseguiu vencer nas 2 primeiras rodadas de Brasileirão e na Supercopa ficou com vice-campeonato. Tem a Recopa Sul-Americana chegando por aí, o Flamengo precisa convencer e vencer. Isso depende muito do técnico Filipe Luís conseguir colocar a equipe na linha certa das vitórias. Ele falou, após a partida, você acompanhou aqui no Lance, nossa live ao vivo, ele falou sobre como foi o desempenho, mais uma vez, abaixo da equipe, sobre a intensidade. Ele deixou claro que alguns jogadores, até se recuperarem fisicamente, precisam ter uma sequência de jogos e outros uma sequência de treinamentos. Mas Pedro não está bem, Bruno Henrique, como eu disse, o Léo Ortiz hoje também até conseguiu, mas acabou no lance do gol, sofreu um corte ali do Borré que não conseguiu evitar o gol do jogador colorado, e aí o Flamengo teve que lidar com o cenário, essa pressão até o final da partida. Sobre atacante, Filipe Luís foi questionado sobre essa questão, se o Flamengo vai atrás de um atacante, o Pedro não está bem, como a gente disse, o Bruno Henrique não é o 9 de ofício, e vamos à resposta. O Flamengo busca, sim, um centroavante, não digamos um camisa 9, mas um centroavante com características diferentes da do Pedro. Um cara que faça o facão, como muitas vezes o Gabigol fez essa função com a camisa do Flamengo. O Flamengo busca esses nomes. Alguns nomes que estão no radar do Flamengo. Richarlison. Na última janela de transferência, do meio do ano, o Flamengo tentou a contratação do Richarlison, mas escutou do jogador que, neste momento, ele não quer voltar para a Europa. Nesse início de ano, será que o Richarlison volta para o Brasil? A tendência é que não. Caso isso aconteça, provavelmente só na janela do meio do ano, e o Flamengo sim tem o interesse pelo atleta. Outro jogador que cresce os olhos do José Boto, diretor do Flamengo, Darwin Núñez, que joga hoje na Arábia Saudita. É um grande jogador, um de renome internacional, uruguaio, joga ao lado de Arrascaeta na seleção do Uruguai, como outros nomes também. O Flamengo tem interesse, mas é um jogador muito caro. Se eu não me engano, são 15 milhões de dólares que ele recebe numa temporada, então é muito dinheiro que hoje não cabe no Flamengo. O Flamengo buscou informações de Darwin Núñez? Sim, o Flamengo tentou até informações sobre um possível empréstimo, mas para essa contratação sair, o jogador tem que se readequar em muito à realidade do futebol brasileiro. Teve o Paquetá, que não é o maior salário do Flamengo hoje, é verdade, mas o Paquetá é cria do Flamengo, teve o desejo de voltar ao Flamengo, então desceu ali a pedida salarial para conseguir voltar à sua casa. E John Ares que pode estar voltando para o futebol brasileiro, o Fluminense tem uma cláusula ali que dá prioridade para ele na compra, o Palmeiras é quem está mais engatilhado com o colombiano, o Flamengo também tentou a contratação do John Ares. Informação que a gente conseguiu hoje aqui no Maracanã, o Flamengo fez uma proposta considerada muito alta pelo Flamengo, mesmo assim o Flamengo formalizou essa proposta, mas escutou do jogador que ele não tem a intenção de vestir a camisa rubro-negra, justamente por conta da idolatria que ele tem com o Fluminense, campeão da Libertadores, muito identificado com a torcida tricolor. Mas ele vai para o Palmeiras? Pode ser que sim, o Palmeiras não tem essa rivalidade nem regional com o Fluminense, diferentemente do Flamengo. O cenário é o seguinte,
Flamengo gastou bastante nessa janela de transferências, principalmente por conta do Lucas Paquetá. Trouxe o André também, o goleiro, o Vitão, né, que hoje acabou não jogando, mas é um grande reforço do Flamengo. O Flamengo terminou a janela de transferências? Não. O Flamengo está atento ao mercado, pode buscar jogadores da Arábia, da Rússia, né, da Europa também, que o mercado já fecha na Europa entre os clubes, mas o Flamengo pode buscar um nome. Dificilmente vai buscar um jogador que não é conhecido. Isso porque na última temporada o José Boto teve a primeira experiência, né, com um jogador de fora, que não era muito conhecido pela torcida rubro-negra, sofreu uma pressão interna e externa muito grande e acabou desistindo do negócio. Então vamos lá, o Flamengo pode sim buscar um reforço, mas a tendência é que isso não fuja muito do valor que o Flamengo se baseia, né? Então a tendência é que o Flamengo já tem um elenco muito estelado, um time que conta com 2 grandes jogadores por cada posição. Então a tendência é que o Flamengo ele siga assim, mapeando o mercado. Acho muito difícil o mercado sul-americano, então se baseia mais na Europa e também na Ásia, né, países da Ásia também. Então, o Flamengo tem essa questão. Próximo jogo do Flamengo. O Flamengo encara o Sampaio Corrêa no sábado às 21 horas aqui no Maracanã. Claro que o lance vai estar presente para acompanhar de perto esse jogo decisivo para o Flamengo no Campeonato Carioca. Até uma informação que a gente trouxe no decorrer do dia, a Ferdi vinha estudando a possibilidade de colocar outras partidas do mesmo grupo do Flamengo para o mesmo horário, né? Tinha jogos às 18 horas da noite, então o que o Flamengo fez? O Flamengo tentou até mudar o seu horário, mas a detentora de transmissão não topou descer o horário do jogo do Flamengo para 18 horas. O que a Ferdi fez? Passou todos os jogos que interessam ao Flamengo para as 21 horas. Então, não vai ter esse lance do Flamengo já saber o que ele precisa fazer para se classificar no Carioca. As possibilidades, o Flamengo tem que vencer, né? É isso que importa. O Flamengo tem que vencer, depende, claro, de outros resultados, né? De combinações de outros jogos, mas a tendência é que o Flamengo vença sua partida. O Sampaio Corrêa é um time, não se compara na técnica, na qualidade do Flamengo, então a tendência é que o Flamengo tenha uma partida tranquila, mas para isso precisa convencer. O Flamengo não está convencendo, fazendo várias partidas abaixo, foi bem unicamente contra o Vasco, mas depois contra o Fluminense perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians e hoje empatou com o Internacional. De 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Então o Flamengo precisa reencontrar o bom desempenho, o caminho das vitórias, para conseguir trilhando mais uma vez uma temporada tão boa quanto foi como em 2025. Né? O Flamengo é atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, do Campeonato Carioca, da Supercopa. Então o Flamengo precisa entrar no ritmo, foi o que o Felipe Luiz falou. Alguns jogadores precisam de tempo de adaptação de novo ao calendário, precisa de uma sequência de jogos importantes para conseguir seguir no trecho do Flamengo seguir brilhando esse novo caminho de vitória. Como eu disse, próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, jogo contra o Vitória também fora de casa, e aí já começa a decisão da Recopa Sul-Americana. Flamengo e Lanús, primeiro jogo do Flamengo é lá na Argentina, e aí sim volta aqui para o Brasil, e a decisão vai ser aqui no Maracanã, e você, claro, vai estar ligado aqui no lance para acompanhar tudo que vai rolar sobre esses jogos. Fique ligado nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube também, claro, nosso site para ficar por dentro sobre negociações, mercado da bola está agitado, o Flamengo ainda pode ir atrás de outros nomes, e também, claro, os bastidores e repercussão de mais um resultado ruim do Flamengo nessa temporada. Valeu, pessoal!